Boa noite, dignos senhores e senhoras. Agradeço a cada um de vocês que está conosco aqui presente. Agradeço também pela disponibilidade de cada um em acompanhar o nosso projeto. É sempre muito interessante os feedbacks que recebemos durante a semana. Eles nos incentivam a dar continuidade e acredito que o melhor ponto são as dicas de futuros temas a serem abordados. Essa semana um dos nossos companheiros comentou sobre a disponibilidade do acesso a esse material, se teria ele pronto para ser compartilhado. Todo o roteiro que foi preparado até o momento para esse projeto, ele passa por uma revisão sempre anteriormente à apresentação dele para vocês. Seria um tanto desconexo compartilhar esse material sem as devidas correções. Acredito que dentro de algum tempo teremos a possibilidade de passar esses documentos a limpo e, quem sabe, deixá-los já numa formatação adequada para ser compartilhado ou apresentado a vocês. É óbvio que o intuito seria sistematizar isso para algo que se torne, quem sabe, um pouco mais formal do que já talvez que se torne um curso, talvez que se tornem aulas, talvez que torne-se uma publicação, enfim. Não é o nosso objetivo, ao momento, preparar esse material para publicação. O objetivo, ao momento do projeto, é apresentar essas pesquisas para todos vocês por meio do vídeo. Temos sempre a apresentação deste material inicialmente sendo feita pela plataforma do Instagram, como uma transmissão ao vivo. Depois os vídeos são devidamente preparados para serem baixados, upados no YouTube. Então, aqueles que desejarem, que não acompanham o nosso trabalho lá no YouTube, peço a todos que façam, se assim desejarem, que nos procurem lá no canal A História da Luz. Nos ajudem seguindo, compartilhando, dando o seu like. Isso auxilia na expansão desse material, usa-se o termo torná-lo viral, não é esse o termo, mas que ele seja espalhado, seja compartilhado para todos aqueles que desejam, que têm a atenção, que têm a vontade de conhecer mais sobre a tradição esotérica do Ocidente. Estamos na continuidade, então, dos nossos chamados temas principais, no aprofundamento dos temas principais, onde nós tratamos sobre as ciências sagradas e sobre a iniciação. Estamos, no momento, falando sobre as iniciações do Ocidente. Dissecamos essas iniciações em 3 vertentes. A primeira vertente foi a vertente ligada à igreja, numa questão muito mais iniciática do que sacerdotal. Não que não envolva um sacerdócio, mas digamos uma igreja iniciática, não a igreja exotérica, que é comum, a igreja religião, estamos falando da igreja iniciação. E falar sobre isso é inevitável não tocarmos no principal expoente da igreja iniciática, que foi o templarismo, ou seja, a Ordem do Templo. Ela nos permite mais 2 vertentes.
No episódio passado, nós terminamos a apresentação sobre a vertente da franco-maçonaria, ou seja, daqueles irmãos da Ordem do Templo que, devido às perseguições acontecidas lá em 1307, alguns deles rumaram para os canteiros de obras das catedrais e dos castelos e de outras obras de arquitetura que eram feitas pelos maçons operativos, ou seja, maçom no sentido específico da palavra, pois maçom é arquiteto, pedreiro, construtor. Falamos então, até o programa passado, destas vertentes. Hoje iniciaremos a caminhada com a terceira vertente. Talvez atualmente, ou talvez desde o tempo das escolas de mistério, uma vertente que é muito específica e muito especial também para o Ocidente. E que vamos tratar sobre ela agora, neste episódio que inicia a apresentação desta terceira vertente. Antes de mais nada, e como de costume, faço aqui a nossa prece de abertura, pedindo ao grande arquiteto do universo, que é Deus, aos grandes mestres da fraternidade branca, a Yeshua, o Cristo, o iniciado perfeito, ao Espírito Santo, ou seja, Ruach HaKadosh, o sopro do santo, às luzes crísticas de Hod, do arcanjo Micael, de Elohim Tsavaot, de todos os Beni Elohim, pedindo a sempre presente companhia do nosso muito amado, docílimo Anauel, que ele nos auxilie, que nossa língua transite pela justa vereda que medeia entre Jaquim e Boaz, e que ela nunca se esqueça da beleza, da bondade e da justiça. Que assim seja. Partiremos então hoje para a terceira vertente das iniciações do Ocidente. Nesta série de episódios que nós tratamos sobre os temas de instrução e os temas principais eles tiveram uma exposição básica lá no início, nos primeiros episódios, primeiros 6 episódios, salvo engano. Se você ainda não acompanhou esses episódios, eu recomendo que procure eles estão salvos nos rios do Instagram, no perfil @teles.a.r, ou estão todos lá devidamente catalogados, com as devidas resenhas, que ainda serão melhoradas dentro do possível, no nosso canal do YouTube, nossa principal plataforma de ação. Vejam, partimos de um tema básico, nos nossos temas principais, partimos de uma exposição básica e agora vamos para esta exposição do aprofundamento. Próxima série de episódios que serão produzidos, acredito que lá para o início do ano, talvez lá pelo mês de fevereiro, nós vamos para também os temas principais, a série de aprofundamento, mas dessa vez falando sobre as ciências sagradas, que também já tem lá nos básicos, na playlist dos temas básicos, exposições falando sobre as 4 ciências sagradas. Vocês vão perceber que sempre um tema está ligado ao outro. É impossível tratarmos da iniciação formal, da caminhada formal dentro da tradição esotérica do Ocidente, se não tivermos como amparo essas 3 vertentes que estamos expondo, é claro, mas em profundidade as 4 ciências sagradas. Falar sobre essas vertentes, sobre essa caminhada formal, é falar da alquimia, da astrologia, da cabala e do hermetismo. Esses são os 4 pilares do Ocidente, os 4 pilares ocultos do Ocidente. Porque todas as leis cósmicas, todos os princípios cósmicos, dentro da visão da iniciação, estão amparadas, as leis cósmicas estão amparadas por essas ciências sagradas. Por isso que os ocultistas as chamam de ciências sagradas, pois elas podem ser
apenas subjetivas demais, mas a própria ciência também, a ciência formal, a ciência acadêmica, ela incorre em inúmeras subjetividades. Podemos considerá-las exatas? Sim, são exatas, mas não quer dizer que o exato, e para que cheguemos ao objetivo, ao plano objetivo, nós não precisemos filosofar subjetivamente a respeito das leis universais. Então, talvez em algum ponto nós podemos pegar aí os princípios das leis da termodinâmica e dissecá-las em cima dos pontos de vista filosóficos ou então das ciências sagradas. Algo que Olavo de Carvalho já fez no passado, sempre embasando a sua filosofia em cima dos princípios da termodinâmica. Pode parecer um tanto engraçado falar sobre isso, mas isso é a formalidade da caminhada. Aristóteles não fez nada muito diferente ao observar toda a natureza e tirar disso princípios filosóficos. Platão, da mesma forma. Sócrates introduziu todos estes a essas observações também. Este nosso caro mestre do passado, o parteiro das almas. Mas vamos lá. Chegamos então até a terceira vertente, que é assim por nós caracterizada no nosso projeto, caracterizada como vertente mesmo, dentro da tradição esotérica ocidental. Estas vertentes, meus caros senhores e senhoras, são as verdadeiras construtoras do que temos hoje no meio iniciático moderno como um sólido fundamento para todas as ordens, tradições e movimentos esotéricos sérios, que partem de uma mesma noite dos tempos, que é comum, acredito que em praticamente todos os nossos episódios nós falamos dessa noite dos tempos, mas com a sua fachada ou a sua face, que é a tradição primordial. Tradição primordial, lembrem, o momento da humanidade onde não existia Oriente e Ocidente de forma filosófica, um momento em que a humanidade estava toda contida numa proximidade indo-europeia e que nós temos todo o fundamento, claro, estamos aqui falando do amparo vindo pelas obras de Jean Tourniac, de René Guénon, falando sobre a tradição primordial. O que nós temos de documento sério também é aquele momento, aquele pequeno fragmento lá no Gênesis do encontro de Abraão com Melquisedeque. Mas avancemos. Nessa noite dos tempos, da tradição primordial da nossa antiguidade, como então povos ocidentais que somos, para chegarem até os nossos tempos modernos, atuais, com as conformações comumente encontradas dentro das fraternidades iniciáticas ocidentais. Também estão presentes nas fraternidades iniciáticas do Oriente, mas não é o nosso momento falar sobre o Oriente. Estamos falando do Ocidente, da história da luz no Ocidente. Da história da luz, quem sabe, no próximo movimento, que será escrito por nós, falando sobre essa visão vinda da tradição primordial. É de grande importância lembrar-lhes de que essas tradições mantêm em seu centro princípios imutáveis, referentes ao trajeto que foi feito até a atualidade destas. Atualidade que são esses nossos tempos atuais. E que essa atualidade, mesmo não lhes roubando o caráter tradicional, o qual elas representam, estando assim ligadas, elas evoluíram em estrutura, em linguagem e na própria aplicação das metáforas tradicionais para exemplos vindos da nossa modernidade, nossa atualidade. Alguns podem dizer que essas vertentes por nós estudadas não agregaram em seu foco os povos que já habitavam o território do Ocidente americano, por exemplo. E estão certos em dizer isso. E neste caso particular, eu mesmo os convido a produzirem um material sério, com base em pesquisas sérias,
vindas de literatura produzida por autores sérios, e não daqueles que, regados a psicopatias pseudo-xamânicas e andinas orientalizadas, regadas por alcaloides, que acreditam em psicoses vulgares saídas das mentes de seus xamãs milionários. Para estes últimos eu desejo sucesso em seus caminhos, mas bem longe do meu. Avancemos e com coerência. A caminhada da luz pelo Ocidente permitiu o surgimento de algo de grande importância não apenas nas esferas religiosa e iniciática, exotérica e esotérica, no caso, mas algo que, a cada passo que foi dado, possibilitou assim a criação de diversos aspectos originadores de sementes que, quando germinavam, resultaram em brotos das mais variadas possibilidades sociais e também, por que não, materiais. Perceber que as tradições partem de uma mesma raiz, que assim deu origem a um tronco e que dele partiram galhos primários ou principais, e destes galhos brotaram suas inumeráveis relações, facilita em toda a nossa imaginação a compreensão do caminho original trilhado pelos seus possíveis posteriores resultados, sendo essas as múltiplas possibilidades da manifestação da luz. Permitindo, então, essa visão de forma muito mais clara em nossas mentes. Podemos imaginar aqui, então, que a semente da tradição primordial levou à formação do grande tronco do monoteísmo e que deste tronco, a geração dos galhos principais, resulta das 3 grandes religiões monoteístas conhecidas no Ocidente. Agora imaginemos que do galho que originou o judaísmo brota um outro que origina o cristianismo, e deste temos a origem dos aspectos iniciáticos que nós os desdobramos gradativamente até o presente momento. Aqui com vocês, na temática deste trabalho que é intitulado como A História da Luz. Agora pense, a mesma seiva que alimenta o caule alimenta seus galhos e suas folhas, e são enriquecidas cada uma ao seu tempo e ao seu modo por este galho, mas também pela luz maior, que é originada do cósmico. Resumidamente, esse é o esquema de todas as coisas. Perceber isso talvez é aquilo que Jacob Böhme falava sobre a signatura rerum, ou a assinatura das coisas. Ok, saibam então todos que a partir de agora não existem mais segredos entre nós. Agora, avancemos com o tema de hoje deste nosso trabalho sobre as iniciações tradicionais do Ocidente. É inevitável retornarmos ao incidente de 13 de outubro de 1307, com a queda da Ordem do Templo e com a acusação de heresia atribuída aos nossos irmãos da Ordem. Não lhes restava mais nada do que sumariamente entregarem-se aos que então lhes perseguiam com tal acusação. Todo esse lamentável trâmite já é por todos nós conhecido. Mas aqui cabe um detalhe importante dessa história. A Ordem do Templo possuía um grão-mestrado conhecido, externo, mas também possuía, assim como inúmeras ordens
ainda hoje existentes, ordens passadas e ordens ainda hoje existentes, também possuía, a Ordem do Templo também possuía um outro, que era, digamos, secreto, oculto, um grão-mestrado interno, o qual, no caso de incapacidade, morte ou desaparecimento do grão-mestre conhecido, as iniciações e o conhecimento dos graus estariam seguros com este que era de identidade conhecida apenas por um restrito grupo, um grupo muito pequeno de irmãos dentro dela, da Ordem do Templo. Sendo então os fiéis depositários de documentos e objetos que eram inestimáveis para a tradição, alguns dos irmãos dos graus internos, quem sabe até se especula, alguns historiadores, alguns iniciados especulam que elas existiam, as ordens internas e secretas do templarismo, juntamente com o dito grão-mestre oculto, foram instruídos pelos seus superiores a seguirem rotas de fuga que por eles próprios, os irmãos em fuga, seriam determinadas. Essa atitude foi tomada para que os seus superiores, em caso da fragilidade dos meios das ações criadas pelos usos comuns aos interrogatórios, que estes não tivessem como lhes indicar por qual caminho estes irmãos fugitivos seguiram. Alguns irmãos optaram pelos canteiros de obras da maçonaria operativa dos reinos europeus vizinhos, como já falamos bastante nos últimos episódios. E alguns outros irmãos, munidos de objetivos, de intenções bem claras, e também de posse destes já ditos documentos de profundo caráter tradicional, retornam pelo caminho por eles já conhecidos e que os conduziria ao já conhecido caminho do Oriente Médio. Mais precisamente para onde eles foram, não se sabe até hoje garantir, mas especula-se que estes buscaram abrigo junto às fraternidades iniciáticas islâmicas que já eram por eles conhecidas. A aceitação nesses grupos, como tradicionalmente se diz, era garantida, pois apenas os iniciados reconhecem os iniciados. Nos tempos das cruzadas, a todos é sabido como fato histórico, eram costumeiras as trocas iniciáticas e filosóficas que ocorriam entre os membros de ambas as fraternidades. Trocas estas de profundo cunho filosófico, mas também místico e esotérico. Assim, então, resumidamente, acredita-se que os irmãos do templo escolheram seus próprios rumos e vejamos. Os que optaram pelo caminho mais difícil, aqueles que foram presos pela igreja e pelo rei, que foram julgados por 7 anos e por fim foram condenados a serem queimados vivos em martírio. Aqueles outros que buscaram abrigo junto à maçonaria operativa e são, assim dizendo, os primeiros conhecidos como franco-maçons ou maçons especulativos. E por fim, estes que buscaram o retorno ao Oriente Médio para formalizarem lá, na Terra Santa, ou seja, também aqui em Gaia, a saga da terceira vertente da tradição esotérica ocidental, e que pode ser chamada de a saga dos Rosacruzes. Vamos rapidamente voltar às palavras utilizadas por nós lá em nosso primeiro episódio da primeira temporada, onde escrevemos assim: Rosacruzes? Quem? Os Rosacruzes encontram em um mítico personagem, Christian Rosenkreuz, ou Cristão Rosacruz, seu patrono fundador. Nascido entre 1371 e 1378, na Alemanha junto ao Reno, foi estudar com Ábades aos 4 anos de idade e aprendeu latim, hebraico e grego.
em 1393, parte para o Chipre, acompanhado por um ábade, que lá morre. E então segue para, conhecido tradicionalmente, Damasco, Egito e Marrocos, em busca do conhecimento da luz vinda do Oriente, ou a luz que vem do leste. Voltando para a Alemanha, funda a Fraternidade Rosa Cruz e ajuda na formação de alguns iniciados Rosa Cruzes, que teriam o compromisso de se reunirem uma vez por ano na Casa do Espírito Santo. Morreu em 1484 e a localização de sua tumba era um segredo, até que foi descoberta em 1604, onde se diz que as lamparinas ainda estavam acesas. Alegoria ou realidade, isso nos representa a luz da tradição que nunca morre, que nunca se apaga. A Fraternidade dos Rosa Cruzes publica na Europa seus lendários documentos chamados de Manifestos Rosa Cruzes, publicados em 1614, 1615 e 1616. Manifestos estes que mostraram a existência dos Iluminados da Rosa Cruz e do seu Colégio dos Invisíveis. Comenta-se que foi no Crucian Signatorum Conventus, ocorrido em 27 de julho de 1586 em Lüneburg, Alemanha, que nele muito se definiu sobre a organização do que hoje temos das organizações iniciáticas sérias conhecidas no Ocidente. Encerro aqui a citação deste material lá do nosso primeiro episódio, que abriu o nosso primeiro episódio, o episódio de abertura do nosso projeto A História da Luz. Aproveitando o momento, é importante lembrar, dizer a vocês que este Crucian Signatorum Conventus foi conduzido e talvez até idealizado por um grande sábio do passado, o teólogo alemão Simon Studion. A este conclave compareceram os príncipes protestantes alemães da época e também representantes das coroas francesa e inglesa. E o seu intuito era o de formar uma Liga de Defesa Evangélica, conhecida por Militia Crucífera Evangélica, ou simplesmente por Militia Evangélica, como uma forma de lidar contra a instituição romana devido aos grandes abusos praticados pela Igreja Católica contra os reinos da época. Esse assunto é também abordado alegoricamente por Simon Studion em seu livro chamado de Naometria, ou A Medida do Templo. Este convento teve também por intenções ocultas reativar a milícia do templo, ou seja, a armada espiritual da ordem do templo. E vejam que exatamente alguns anos antes da publicação dos já conhecidos e anteriormente citados Manifestos Rosa Cruzes, com a clara proposta de criar uma barreira contra aquilo que havia resultado da queda da ordem do templo, uma ferida que ainda estava bem aberta no mundo e que precisava ser curada. Eram comuns os abusos da Igreja nos mais variados planos de sua ação, além de situações contraditórias que envolveram diversos papas no passado. E a situação da perseguição e martírio dos templários ainda era considerada, ainda hoje, pelo menos por mim e por vários que compartilham de mesmos ideais, ainda era considerado um grande crime praticado pela Igreja, algo imperdoável, e que os Rosa Cruzes teriam na sua lembrança por muito tempo, algo que acredito ainda se tem. Voltando um pouco agora ao que trata de Christian Rosenkreuz, vejam que interessante este trabalho que nosso mestre passado desenvolve. Desde tenra idade,
como um buscador, talvez até por uma herança familiar, sem precedentes. Essa busca dele não tem precedentes históricos. Podemos, é óbvio, como Rosa Cruzes, acreditamos que ele seja um personagem mítico, que isso tudo envolve muitas alegorias. Mas, lembrem, não estamos falando de um fato, estamos falando de uma verdade. Quando isto torna-se um símbolo, esse símbolo é verdadeiro, mesmo que ele não habite o mundo dos fatos. Percebam, quando entrarmos nos nossos episódios falando do aprofundamento das ciências sagradas, vamos falar bastante sobre aquilo que é devido ao plano objetivo e aquilo que já vai ao subjetivo. Falar de uma verdade simbólica, de um mito, é falar de uma verdade, mas não é falar de um fato. Tá? Isso é algo que precisa ficar muito claro. Tá? Estamos aqui no plano filosófico, no plano do dissecar as ideias. É como todo um mito bíblico, né? Que não cabe aqui expor, mas falamos da Bíblia de dogmas que são comuns aos cristãos, aos judeus, aos muçulmanos. Eles não são fatos, eles não precisam ser fatos, mas eles são verdades simbólicas. Disso se tira ensinamentos míticos, ensinamentos doutrinários. Tá? Não, cientistas, por favor, não estamos falando de fatos, estamos falando de uma verdade que está restrita ao esoterismo. Tá? Isso é algo que precisa ser muito bem debatido por nós. Se é alegoria ou não, vamos acreditar que temos aqui um fato histórico e que a importância, uma verdade histórica, um fato histórico, e que a importância da sua ida até o Oriente Médio, da morte do seu mestre no Chipre, do seu desejo de continuar essa viagem, chegando ao ápice da saga, que é onde ele recebe a instrução específica no Oriente sobre a matemática, sobre a física, sobre a magia, a história oculta das tradições de uma forma muito diferente do que este havia presenciado na Europa. Isso é, ele recebe no Oriente estes conhecimentos sagrados e secretos, mas repletos de espírito de partilha e da irmandade no território que era conhecido naquele tempo como a Arábia Feliz. Percebam que interessante esse termo. Um detalhe que é muito importante e que explica muita coisa é que, voltando lá, quando falamos da sua viagem até Damasco, Egito e Marrocos, essa sua ida até Damasco é equivocada, sendo que sua ida foi até Damcar, ou Dakar, no sudoeste da Península Arábica, atual Iêmen, cidade que contava com uma universidade muito procurada e conhecida, além de ser a produtora de um incenso muito célebre. Mas por que isso nos importa? Pelo fato do incenso, é redundante querer falar sobre algo que lá nos 1400 se produzia um incenso muito célebre. Se quer dizer um incenso muito célebre, é que naquele tempo, que hoje é muito difícil de se conseguir, um incenso preparado com matéria-prima de qualidade superior. Tá? Sobre o incenso, cabe isso aos esotéricos. Um incenso de boa qualidade quer dizer uma garantia de que o ambiente está sendo preparado, assim como se prepara uma sala de cirurgia, o seu espaço sagrado está sendo muito bem preparado com um incenso de grande qualidade. Tá? Mas avançando, por que é que isso nos importa? Essa região sediava um importante grupo sufi, um grupo dos ismaelitas, chamado de ismaelismo, e tinha lá a sede de uma irmandade, uma lendária irmandade no meio esotérico, conhecida pelo nome de Os Irmãos de Basra. Irmandade que tinha ideais muito próximos
aos dos Rosa Cruzes. Essa irmandade, vejam bem, foi responsável por compilar uma enciclopédia que reunia até aquele tempo todos os conhecimentos de origem mística e esotérica conhecidos até então. Ao traçarmos uma linha de tempo, vemos todos estes acontecimentos. Eu sempre falo dessa linha do tempo, e é necessário a nossa coerência de pesquisa precisa respeitar essa linha do tempo, ok? Todos estes acontecimentos históricos ocorrem em uma sequência muito fiel, onde em 1307 a ordem do templo tem a sua queda. Entre 1371 e 1378, o nascimento de Christian Rosenkreuz, e que, após algum tempo, funda a Fraternidade Rosa Cruz. E tem, em 1484, a data da sua transição. 1586, a fundação da Milícia Crucífera Evangélica. 1604, encontra-se o túmulo de Christian Rosenkreuz, repleto de alegorias e documentos. E, de 1614, 1615, 1616, a publicação de todos os manifestos Rosa Cruzes, que os trazem oficialmente à cena. Fora o já sabido fato que, em 1717, funda-se oficialmente a primeira grande loja maçônica que temos notícia, um processo que, é certo, já devia vir de quase um século. Outro fato muito importante para a nossa idealização histórica de como é que os Rosa Cruzes começaram a sua expansão no mundo civilizado foi com a fundação de um grupo muito importante, não apenas para essa história da forma como a expomos, mas também das próprias bases daquilo que deixaria de ser conhecido como filosofia natural e que passaria a ser chamada com o termo, o nome que atualmente conhecemos, a chamada ciência. Esse grupo, ao qual reunia uma seleta nata de pensadores ingleses, europeus no geral, mas principalmente ingleses, foi a Royal Society. Registros apontam que já em 1645 as primeiras reuniões do que viria a se tornar este grupo começaram a ocorrer, isso em plena Guerra Civil Inglesa. O primeiro núcleo que originaria esta sociedade de cavalheiros tinha entre seus membros profundos conhecedores do que continham os manifestos Rosa Cruzes, sendo que em algumas anotações das reuniões deste núcleo a expressão colégio de invisíveis já seria encontrada, terminologia nunca antes utilizada e que foi incorporada a esta linguagem por meio dos manifestos Rosa Cruzes. Certamente. A maior parte dos membros deste grupo, desta sociedade real, eram de entusiastas da alquimia ou se não mesmo praticantes operativos desta sagrada arte. E seus outros membros, os filósofos naturais, eram versados em astronomia, astrologia, aquele tempo ainda talvez era a mesma coisa, além de profundos conhecedores da matemática e da física. Saibam que o filósofo natural é o antigo nome dado, o antigo termo atribuído aos nossos tão conhecidos cientistas hoje em dia. Só que estes no passado ainda eram um pouco temente a Deus. Os de hoje, que assim o são, estão reduzidos a um pouco número. Podemos dizer abertamente que graças a este grupo, e isto é certo, que não apenas a Rosa Cruz, mas a iniciação tradicional e todo o seu esoterismo tiveram o ambiente ideal, controlado e adequado para que o seu fermento crescesse, ou se não, tiveram com estes senhores boas garantias de sua preservação e expansão. Grandes sábios por ela passaram,
sendo que encontramos tanto na história desta sociedade real, quanto na história da saga dos Rosa-Cruzes, diversos nomes repetidamente ocupando as funções de líderes de ambos os grupos. No caso, presidente da Royal Society e Imperator na Rosa Cruz. No nosso próximo episódio, trataremos de forma mais aprofundada da saga visível dos Rosa-Cruzes. Fiquemos todos no bem, sempre. E até o próximo episódio.